Olá pessoal, shalom, shalom, muita paz e felicidade para todos vocês. É o que desejo do fundo do meu coração, a Shekhinah do Altíssimo esteja sobre cada um de vocês. Mais uma vez aqui com vocês, trazendo contradições do Novo Testamento, Contradições que são incontáveis, são tantas as contradições para uma escritura que, segundo Paulo, seria divinamente inspirada por Deus, Então, será mesmo? Não querendo aqui confrontar vocês, nem ofendê-los de forma alguma, não quero ofender a vossa crença, trago aqui para a nossa discussão um tema que é um pouco relevante, um dos pontos mais importantes do cristianismo, que é a cruz de Cristo e sua morte, Paulo deixou claro em sua segunda carta a Corinto, no capítulo 2:2, que é isto e unicamente isto que, segundo ele, importava saber entre os cristãos. Cristo e este crucificado. Diante disto, a cruz de Cristo tem sido tema sagrado em praticamente todas as denominações existentes por quase 2000 anos. Mas, com todo respeito, pergunto a vocês já se perguntaram de onde veio estas ideias de cruz, crucificação? Você pode dizer que a ideia da cruz se originou com a morte de Jesus, até onde os cristãos sabem, mas isto só se sabe pelo Novo Testamento, Só de quase 2000 anos para cá. E os quase 4000 anos antes da Era Comum? Você acha que a cruz não foi inspirada nas práticas pagãs desde o início, lá dos tempos de Nimrod? Você nunca ouviu falar da cruz de Tamuz? Então, vamos tentar descobrir de onde veio essa ideia? Tamuz. Quem foi Tamuz? Tamuz foi o panteão dos deuses pagãos. Pois é esse Deus babilônico, teria existido de forma humana na pessoa do filho de Semíramis. E quem foi Semíramis? A esposa de Nimrod, bem conhecido nas escrituras sagradas hebraicas. Vocês conhecem? Lá em Gênesis 2:10, 8, 9, está escrito. É claro que as escrituras nada fala a respeito, mas fala de crenças supersticiosas e idolátricas dos antigos babilônicos, lá na Mesopotâmia. Existem crenças antiguíssimas que afirmam que o próprio Nimrod era filho de Semíramis e, consequentemente, ela concebera a Tamuz do seu próprio filho, viu? Que irônico, não é verdade? Nimrod, como vocês sabem, era descendente de Caim, da linhagem de Caim, e se tornou um grande guerreiro. Segundo o judaísmo, ele, o patriarca Abraão, nosso patriarca, viveu em seus dias. Mas Nimrod não foi apenas um guerreiro, mas foi também, segundo a tradição, ele se fazia de Deus e existia e exigia que todos o adorassem como Deus. Era lei o reconhecer como Deus, e não o reconhecendo como tal, era a morte certa, era a sentença de morte. O patriarca Abraão, que viveu em seus dias, ele era menino, não o reconheceu como Deus, mesmo menino, mas, mesmo ainda sendo menino, ele acreditou que havia um único Deus verdadeiro por trás de tudo que existia, tudo que era criação, tudo que se chamava Deus.
Muito menos ele via em Nimrod um ser mortal como um Deus. Viu? Foi daí que ele, o patriarca Abraão, o nosso patriarca, passou a ser chamado de o primeiro monoteísta de todos os tempos. Mesmo ele sendo filho de Tera. Quem foi Tera? Abraão, filho de Tera, o vice-rei. Tera. Abraão era a segunda pessoa do império. O pai de Abraão era a segunda pessoa do império pagão e era comerciante de ídolos. Ele tinha lojas de ídolos espalhadas. Mesmo assim, Abraão não foi influenciado pelo paganismo e nem pela idolatria do seu tempo. Olha que o seu pai era idólatra, viu? Tá aí o porquê que o Eterno fala para Abraão: sai da sua terra e da casa de seu pai e vai para uma terra em que eu hei de te mostrar. A mãe de Nimrod, ou seja, mãe e esposa, começa a ver aí, passou a ser considerada deusa após a morte de Nimrod, seu filho e esposo. Viu? A ímpia rainha aproveitou-se da ocasião para declarar-se seu filho e esposo como o Deus Sol, passando mesmo a ser considerado e conhecido como Bel ou Baal. Conhece Baal? Já ouviu falar? Daí você agora começa a entender a origem desse Deus, mito, Baal, que foi sempre contestado nas escrituras sagradas hebraicas, a Torá, o Taná, tanto por Moisés, o nosso grande profeta, quanto também por Elias, que desafiou os profetas de Baal, vocês conhecem a história, convocando-os a fazerem um altar, pedindo fogo do céu, e que aquele que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro, o Deus único. E aí você já sabe o que realmente aconteceu, não é verdade? O que aconteceu lá? Baal não respondeu porque estava morto. Não é à toa que ele, Baal, é chamado de um Deus defunto. Mas quando o profeta Elias pede para o nosso Deus, o único, ele manda fogo e consome com tudo, para mostrar para eles que ele é o único Senhor Deus, apesar que não precisa Deus provar nada, né? Depois dessa, só deu para a cabeça deles. Elias matou todos aqueles profetas pagãos. Todos. E isso está bem claro nas escrituras sagradas hebraicas. Vocês conhecem a história. Mais tarde, o mito Baal foi levado até Canaã e foi amplamente divulgado e adotado pelos cananeus como Deus. E foi lá mesmo em Canaã que sua mãe, Semíramis, passou a ser conhecida como, já ouviu falar em Astarte ou Astarote? Segundo a lenda, Semíramis, Astarte ou Astarote, mãe e esposa de Baal, exigia sacrifícios humanos. E embora se declarasse virgem, deu à luz um filho, a quem o chamou de quê? Tamuz. E vocês imaginam quem supostamente foi o pai, né? Vocês imaginam? Mãe virgem, pai divino, né? Veja só a confusão. A confusão formada nas crenças pagãs. De onde se originou as mitologias, que veio passando pelas gerações e até hoje existe, né? Tamuz, filho de Semíramis, esposa e mãe de Baal, viúva de Nimrod, descendente de Caim. Caim. Tamuz passou a ser considerado uma reencarnação de quem? Nimrod. A partir daí, Semíramis passou a ser apresentada como quem? A lua, recebendo o apelido de Insta ou Astarote, que significa oculta ou escondida, fazendo menção à sua suposta virgindade.
em antigos estatuárias mesopotâmicas, Semiramis era representada como uma virgem carregando o Deus Sol em seus braços. Ficou curioso, pessoal? Percebem agora de onde surgiu essas coisas? Você já viu ou já ouviu algo semelhante? Mães virgens e filhos divinos? Na Torá não. Jamais. Pelo contrário, as escrituras sagradas hebraicas, a Torá, o Taná, ao invés de alimentar esse absurdo, está sempre alertando a humanidade contra essas crenças e nos apontando o único Deus. Sabe lá em Deuteronômio, veja lá em Devarim 4, Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Hadi. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Viu que essas crenças jamais teve origem somente há 2000 anos para cá, com a morte de Jesus? Jamais. Filho de mãe virgem com pai divino, Deus crucificado, cruz, jamais a Torá iria concordar com isso. A lenda do mito Baal, Tammuz, foi amplamente divulgada no Oriente Médio a partir dos séculos 8 e 7 antes da Era Comum. Entre os fenícios o mito ficou conhecido como Adonis. Por meio dos fenícios, antigos navegadores e comerciantes, o mito chegou até a Grécia. Adonis, Tammuz, na mitologia grega, morria e se levantava novamente ao terceiro dia para propiciar salvação aos pecadores, à humanidade que cometeram pecado. A morte de Tammuz era celebrada entre a primavera e o verão, mais precisamente na primeira, olha só, na primeira metade do que hoje seria o mês de junho. E nessa época era costume chorar a morte de Tammuz por todo o vasto império grego. E como eram esses rituais? Como era? Nesses rituais envolvia um culto ao luto e à fertilidade. O grande pranto por Tammuz chegou até mesmo a atrair os judeus apóstatas. Você vê isso, você comprova isso em Ezequiel, no capítulo 8, 14 e 15. Lá comprova isso. Veja lá. Era costume dos adoradores. Era costume o quê, pessoal? Carregarem o seu Deus morto por todas as partes. Como nos feriados que existe hoje de Corpus Christi. Curiosamente, quando? No mesmo mês de junho. Se vê ainda. No mesmo mês de junho. E até hoje se vê crucifixos, imagens, né, de Cristo, de cruz, nas casas, né? E a cruz? Você também acha que a cruz só teve início com Jesus? Com o Novo Testamento, lá no Novo Testamento, né? Logicamente que não. A cruz já era usada naqueles dias. Ou naqueles tempos antigos. Como símbolo de quem? De Tammuz. Olha só, pessoal. É um fato estranho, contudo inquestionável, né? Que nas eras de muito anteriores ao nascimento de Jesus Cristo, a cruz já era usada como símbolo sagrado. Não precisa você acreditar em mim. Pesquise por conta própria. Pesquise. A forma da cruz de 2 vigas em forma de T teve sua origem na antiga Caldeia e já era usada como símbolo de Tammuz. Observe, eruditos cristãos de todas as denominações ficaram perplexos ao estudar a origem da cruz do cristianismo.
todas as denominações. Por que todas as denominações? Porque, embora admita que apenas a Igreja Católica Romana adore ou venere a cruz, sabemos pelas cartas de Paulo que era costume do apóstolo Paulo se vangloriar-se na cruz de Cristo, né? E quando foi então o ponto decisivo da adoção da cruz como símbolo do cristianismo? Quando foi que teve essa adoção? Já que as escrituras sagradas hebraicas unicamente nada fala, somente no Novo Testamento. Nada fala sobre a cruz, somente no Novo Testamento. Foi exatamente por volta de 325 da Era Comum, a data da conversão do imperador Constantino ao cristianismo, data bem famosa. E como ocorreu essa conversão de Constantino ao cristianismo? Pouco antes, Constantino foi seguramente influenciado por sua mãe e por sua crença na proteção dos deuses. Observem como se deu a conversão. Antes de partir para uma batalha na região de Roma, Constantino afirmou que uma voz em sonho, quando ele dormia, lhe disse para pintar um monograma composto pelas letras CR iniciais do nome de Cristo, nome grego, nos escudos dos soldados. Foi assim que Constantino derrotou as forças dos exércitos, ou a força do exército inimigo, segundo ele mesmo, né? Pela proteção do monograma composto pelo CR, pelas letras do nome Christos. Foi pouco depois disso que Constantino, em um determinado dia, apareceu como cristão. Assim, em 313 da Era Comum, ele proclama o Edito de Milão, já ouviu falar? Decretando o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Fazendo dessa forma que milhões de pessoas que numa noite dormiram como pagãos e idólatras, acordassem no outro dia como cristãos. Segundo os cristãos, esse símbolo CR, representado no escudo dos soldados do Império Romano, representava o nome de Cristo em grego. Agora vem aqui. Não é à toa, né, que o Novo Testamento é chamado de grego romano. Até porque a própria língua do Novo Testamento é grega, é uma língua idólatra, uma língua da Grécia, né? Na antiguidade, muito tempo antes da conversão de Constantino, esse símbolo, a CR, representava uma cruz. E era chamada de cruz de quem? De Tammuz. A letra T inicial do nome do ídolo na antiguidade era sempre na forma de um X. Posteriormente, ganhou forma de um T. Hoje em dia, os cristãos dizem que a cruz em forma de X é a cruz de Santo André, supostamente martirizado na Etiópia. Existe um livro muito famoso, eu indico para vocês, Quercei Graves, chamado de... Qual que é o nome do livro? Os 16 Crucificados. Ele explica nessa obra como a ideia de um Deus que morre como expiação pelos pecados dos fiéis sempre foi comum em todas as culturas pagãs. Ele ainda diz mais em seu livro. Ele cita Paulo dizendo, Paulo, apóstolo do Novo Testamento: pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Está em 2 Coríntios 2:2. Pode conferir lá. Graves diz que esta declaração de Paulo
parece ter sido colocada com a nítida intenção de limitar, colocar limite no pensamento cristão. E este exemplo foi seguido, ou vem sendo seguido de perto pelo cristianismo primitivo, né? Também pela igreja que o sucedeu. Hoje em dia, os cristãos gostam de pensar em Jesus como um Deus bom e amável, que se entregou em sacrifícios para salvar a humanidade. Assim diz eles. Só Jesus, já ouviu falar? Só Jesus salva, só Ele mesmo foi capaz de se oferecer em sacrifícios. Será mesmo? Será que foi somente Ele? O que pensar então dos persas, há milênios de anos antes, que tinham o mesmo sentimento? Tinha o mesmo sentimento por Mitra, tinha o mesmo sentimento por Primos, tinha o mesmo sentimento por Dionísio da Grécia, tinha o mesmo sentimento por dezenas e dezenas de deuses, filhos de mães virgens e pais divinos, que também nasceram e se sacrificaram pelos seus seguidores. Também ressuscitaram no terceiro dia, nasceram no dia 25 de dezembro, né? Também subiram para o céu. São tantas as informações, meus amigos, que não dá para contar nesse vídeo. Mas vamos ficar por aqui, né? E para terminar esse nosso vídeo longo, peço desculpas pelo longo vídeo, né? Peço desculpa a vocês, nossos telespectadores. Mas, terminando, Kersey Graves ainda afirma que uma das semelhanças mais notáveis entre os cristãos e as outras religiões pagãs é o fato de todas elas terem seu próprio Deus crucificado. Pense nisso, meus amigos. Muito obrigado pela atenção, né? E se você é amante destes conteúdos, de tais informações desta natureza, eu convido vocês a se inscrever no nosso canal para ser avisado de, assim que pudermos, postarmos novas mensagens, novos vídeos. Obrigado e tenham uma boa noite. Tchau, fui.